todas as demais religiões não foram mais que condutoras à religião cristã. Eram religiões de raça e continham somente, em parte, o que o cristianismo tem em maior grau. O verdadeiro cristianismo esotérico ainda não foi ensinado publicamente, nem o será enquanto a humanidade não ultrapassar o estado materialista e esteja mais preparada para recebê-lo. As leis do renascimento, as leis da reencarnação, né? Do renascimento, e, de consequência, têm sido ensinados secretamente em todos os tempos, mas por ordem direta do próprio Cristo, direta do próprio Cristo. Deixa eu repetir aqui. As leis do renascimento e, de consequência, têm sido ensinadas secretamente em todos os tempos, mas por ordem direta do próprio Cristo, aqui tem um termo ponto e vírgula, deve ter havido engano, mas por ordem direta do próprio Cristo, como veremos, estas duas leis foram publicamente ensinadas no mundo ocidental durante os 2000 anos passados. Mas tudo bem. Para compreender a razão dessa omissão e os meios empregados para ocultar esse ensinamento, deveremos retroceder ao princípio da história do ser humano e observar como, para seu próprio bem, ele tem sido guiado pelo grande mestre da humanidade. Segundo os ensinamentos da ciência oculta, a evolução na Terra é dividida em períodos chamados épocas. Isso no período terrestre, né? No período terrestre tem aquelas épocas, né? Época polar, hiperbórea, lemúrica, Atlante, Ária, Nova Jerusalém, o Reino de Deus. As sete épocas. Até agora, se passaram quatro épocas que são denominadas polar, hiperbórea, lemúrica, Atlante e a atual chamada Ária. Na primeira, na época polar, essa a gente já viu, né? Na época polar, se repetiu o período de Saturno. Só que o período de Saturno foi no mundo do pensamento concreto, que era a Terra. A Terra, no período de Saturno, era na região do pensamento concreto. Agora não, a Terra é física, é material, certo? Mas na época polar da Terra, no período terrestre, foi uma repetição do período de Saturno. Só que nas condições materiais, né? A condição terrestre. Mas foi uma repetição. Foi um novo impulso do corpo denso, entendeu? Um aperfeiçoamento do corpo denso que corresponde ao período de Saturno. Né? Só que no período de Saturno, o nosso corpo físico era mental. E agora, na época polar, ele já era físico mesmo. Né? Era físico. Então, quer dizer que a gente, na época polar, a gente era semelhante ao mineral, como realmente é, porque já era na Terra. Já era na Terra, não é isso? Então, na primeira época polar,
o que hoje é humanidade possuía apenas o corpo denso. Isso, Exatamente. igual mineral. Exatamente, já no estágio mineral. Porque no período de Saturno era no estado mental. Né? Então, era um germe, né, mental. Um germe mental do corpo denso, exatamente. Tal como atualmente os minerais. Daí ter sido semelhante ao mineral. Na segunda, a época hiperbórea, o corpo vital foi-lhe acrescentado, de modo que o ser humano, porque só a diferença é o seguinte, que no período de Saturno nós só recebemos o germe mental do corpo denso. O corpo vital já foi no período solar. Isso. E agora não, agora foi tudo na Terra. Essas épocas foram todas na Terra. Quer dizer, nós recebemos o corpo denso na época polar, na época hiperbórea recebemos o corpo vital, certo? Mas tudo já na Terra. Diferente, porque a gente só recebeu o corpo vital no período solar. O corpo astral, a gente recebeu o germe do corpo astral, recebemos no período lunar. E aqui não, aqui já foi tudo na Terra. Na Lemúria, né? Na Lemúria. Exatamente. Então, na segunda época hiperbórea, o corpo vital foi acrescentado, de modo que o ser humano em formação passou a um estado semelhante ao das plantas. Já a planta mesmo, era semelhante à planta, quer dizer, não era planta, claro, era semelhante à planta. A gente tinha um corpo mesmo, tinha um corpo, certo? Só que o grau de consciência era semelhante ao da planta. Aí a gente crescia muito na época, na época hiperbórea, certo? Quando a gente recebeu o corpo vital, aí a gente crescia demais. É tanto que eu acho mesmo que a gente era esses dinossauros. Talvez a gente fosse na hiperbórea, na época hiperbórea, há milhões e milhões de anos, certo? Eu estou pensando que eram os dinossauros, que eles cresciam muito, né? Os dinossauros, entendeu? Depois desapareceram, não é isso? Então, na segunda época, a hiperbórea, um corpo vital foi acrescentado, de modo que o ser humano, em formação, passou a um estado semelhante das plantas. Não era uma planta, mas análoga a ela. Era semelhante porque o grau de consciência era semelhante ao da planta, né? Que é um sono sem sonho. Entendeu? Na terceira, ou seja, na Lemúria, o ser humano obteve o corpo de desejos, que é o corpo astral, que aí já corresponde ao período lunar, certo? Só que você vê, a gente recebeu isso aqui tudo já no período terrestre, só no período terrestre. E antes foi diferente, você recebeu o corpo denso no período de Saturno, recebeu o corpo vital no período solar, recebeu o corpo astral, o germe do corpo astral, no período lunar. Agora não, no período terrestre você recebeu tudo no próprio período terrestre. Então, na terceira época, a época lemúrica, o ser humano obteve o seu corpo de desejos, ficando destituído analogamente, ficando constituído analogamente ao animal, um ser humano animal, semelhante ao animal, que era de sono com sonho, entendeu? Era o mesmo grau de consciência. Os senhores da chama, né? Exatamente. Que vem nos acompanhando desde o período de Saturno. Exatamente. Só que no período terrestre, você já tinha um corpo mesmo, corpo material mesmo. E nos outros períodos, não. Né? Isso. Outros períodos era só mental. Só mental, exatamente. Quer dizer, mental no período de Saturno. Isso. No período solar,
já era no mundo astral. Isso. No período lunar já era na região etérica. Isso. Isso? E agora na física mesmo. Na quarta, ou época Atlântica, recebeu a mente. Na Atlântida, a gente recebeu a mente, certo? Quando o continente inundou, né? A Atlântida não foi coberta pela água, e a gente passou, a quem estava preparado, quem desenvolveu os pulmões, passou para a época área. Quem não conseguiu desenvolver os pulmões, aí ficou atrasado. Mas muitos já passaram, talvez até atualmente, ainda tem gente passando para a época atual, para a atmosfera atual, entendeu? Foram se preparando, talvez até atualmente ainda esteja passando para a atmosfera atual. Porque antes era uma atmosfera úmida na Atlântida, certo? Então, ele se respirava semelhante ao peixe. As guelras, né? As guelras. Os tubos que tinha, né? Não tinha ainda pulmão, né? Então, na quarta época Atlante recebeu a mente, e agora, no que concerne aos seus princípios, sobe ao palco da vida física como ser humano. Isso, na época Atlante passou para a área, que é justamente na atual, a quinta época, a época área, o ser humano, que é a que nós estamos agora, né? Na área. O ser humano desenvolverá, até certo ponto, um terceiro ou mais inferior aspecto do seu tríplice espírito, certo? Que é o espírito humano, não é isso? Nós temos o quê? O espírito divino, espírito de vida e espírito humano. Então, roga-se ao estudante gravar de modo indelével em sua mente que, no processo evolutivo e até o ser humano adquirir consciência própria, nada absolutamente foi deixado ao acaso. Após obter a autoconsciência, há uma determinada margem para o exercício da vontade humana própria e individual, que o capacita a desenvolver os seus poderes divinos espirituais. Exatamente, na atual época, né? Na atual época, nós temos que desenvolver os nossos poderes latentes, os poderes do espírito, certo? A nossa capacidade espiritual, certo? Após obter autoconsciência, há uma determinada margem para o exercício da vontade humana, própria e individual, que o capacita a desenvolver os seus poderes divinos espirituais. Os grandes líderes da humanidade a tudo consideram, inclusive, o alimento do ser humano, pois isto tem muito a ver com o seu desenvolvimento. Dizei-me o que comes e dir-te-ei quem és. Não é um ditado absurdo, mas uma grande verdade na natureza. O ser humano da primeira época era etéreo. O ser humano da primeira época era etéreo. Isto em nada contradiz a afirmação de que era análogo ao mineral, pois todos os gases são minerais. A Terra era inconsistente, não se havia solidificado ainda. Na Bíblia, o ser humano chamava-se Adão,
certo? Adão, que é justamente feito de barro, né? Quer dizer, Adão simboliza o homem da primeira época. Adão. A Bíblia diz que Adão foi feito de barro. Então, Adão simboliza o homem da primeira época. E o homem da primeira época era semelhante ao mineral. Não é isso? E se diz que foi feito da terra. Caim é descrito como agricultor. Aí Caim já simboliza o homem da segunda época. Da época hiperbórea, né? Adão simboliza a época polar. Caim simboliza a época hiperbórea. Isso? Então, Caim é descrito como agricultor. Ele simboliza o ser humano da segunda época e tinha um corpo vital análogo das plantas que o sustentavam. Na terceira época, o alimento é obtido de animais viventes para suplementar o antigo alimento vegetal. O leite foi o meio utilizado para desenvolver o corpo de desejos, o que tornou a humanidade, naquele tempo, análoga ao animal. Esse é o significado de Abel. Certo? Caim, Abel. Abel era um pastor, justamente, ele simbolizava o homem da terceira época, né? Já o homem da terceira época que era semelhante ao animal. Por isso que diz que Abel era pastor, né? Na Bíblia. Lemúrica, né? Da Lemúria, né? Da Lemúria. A Lemúria, exatamente. A época lemuriana. Mas, em parte alguma, se diz que ele matava animais. De jeito nenhum. Era só uma simbologia. Simbolizava o homem da terceira época, que era semelhante ao animal. Na quarta época, o ser humano evoluiu além do estado animal. Tinha uma mente. A atividade do pensamento esgota as células nervosas. Certo? É por isso que você tem que controlar o pensamento, né? Porque tanto o pensamento como os desejos, eles destroem o corpo físico. Então, o corpo vital recupera, certo? Porque o corpo vital recebe energia solar, né? Pelo baço. Mas quando chega à noite, ele já não consegue, porque já falta energia solar. Então, a gente começa a cansar. A parte da noite, você começa a ficar cansado. Aí você tem que dormir para poder recuperar a energia do corpo denso. Né? Então, isso independe de você estar ou não ter exposição ao sol, né? Exatamente. Parte do tempo está... Não, porque à noite não diminui a energia solar. Aí, justamente, o corpo vital, então, não consegue recuperar como ele faz durante o dia. Prontamente ele recupera a energia que ele perde com o pensamento e com as emoções. É por isso que tem que controlar. Se a gente controlar os pensamentos e as emoções, à noite você sai do corpo. E às vezes dá muito pouco, porque você não gastou energia. Lógico, você não gastou energia quase nenhuma. Então, o que acontece? À noite você não precisa dormir a noite toda para recuperar. Aí, então, você aproveita e sai do corpo. Entendeu? Mas, como a gente é totalmente descontrolado, perde energia noitada, né? Aí, à noite é pouco ainda para recuperar. Então, quer dizer que é bom você acordar, mesmo se você dormir pouco, você dormir poucas horas, você acordar sem sono, acordar disposto. Sim, se você acordar disposto mesmo, com energia, aí você pode aproveitar para sair do corpo. Entendeu? O resto da noite. Lógico, quem estiver preparado, né? Também vou dizer que é todo mundo que vai sair do corpo. Claro. Mas aí pode estar preparando. Vai se preparando. Não, mas vamos supor assim.
dia já me deixo satisfeito por sono, mas eu não estou preparado para sair do corpo. Então, eu acordo e fico acordado sem sono? Não, E não tenho mais sono? você fica na cama, do jeito que acordou, você fica na cama, certo? E fica ali concentrada, certo? Pode se concentrar saindo do corpo, mas se não quiser, pode ficar ali bem à vontade, certo? Fazendo uma meditação, aí você sai. E se você tiver mais preparo, você pode sair voluntariamente, sem a meditação. Você não sai, a sua mente vai ser ampliada naquele dia, naquela hora. Exatamente. Mesmo que não saia, você vai ficar gigante. Você já está se preparando para sair, está se preparando, de qualquer maneira. E se sai, não é de fora, você não tem consciência de onde foi, nem nada não, né? São poucas pessoas que têm, né? Se tiver preparado. Não, se tiver preparado, você sabe de tudo. Sai consciente de tudo. Sai consciente. Entendeu? Então, na quarta época, o ser humano evoluiu além do estado animal, recebeu uma mente. A atividade do pensamento, pensamento e as emoções, né? Esgota as células nervosas, mata, destrói e leva à decomposição. Por isso, o alimento do Atlante era, por analogia, constituído de cadáveres. Matavam para comer, razão pela qual a Bíblia diz que Nirode era um caçador poderoso. Nirode representa o ser humano da quarta época. Vou repetir aqui. Na quarta época, o ser humano evoluiu além do estado animal. Tinha uma mente. A atividade do pensamento esgota as células nervosas, mata e destrói e leva à decomposição. Por isso, o alimento do Atlante era, por analogia, constituído de cadáveres. Matavam para comer, razão pela qual a Bíblia diz que Nirode era um caçador poderoso. Nirode representa o ser humano da quarta época. Nesse meio tempo, o ser humano desceu mais profundamente na matéria. O seu primeiro corpo etérico formou o esqueleto interno que se tornou sólido. Perdeu também gradativamente a visão espiritual que possuía nas épocas anteriores. Embora que inconsciente, né? Mas tinha visão. Só não tinha muita consciência, pois assim estava determinado. Isto é, ele estava destinado a recuperá-la no estágio superior, mais a consciência própria que até então não possuía. Exato. Aí, com o passar das épocas, ele vai desenvolver, como nós vamos desenvolver, na próxima época, nós teremos uma visão etérica normal, a visão etérica. Depois vem a visão espiritual também. A visão astral e a visão espiritual. Mas na próxima época, a gente vai desenvolver já o nervo óptico e já vai desenvolver a visão etérica. Entendeu? E, atualmente, tem muita gente que já vê, certo? Na região etérica, já dá para ver muita coisa. Mas, na próxima época, ele vai ver as entidades da região etérica, os gnomos, as salamandras, os silfos, entendeu? Vai ver os entes queridos que já faleceu. Também, pode ser, pode. Pode até conviver normalmente. Exato. Tinha, porém, durante as primeiras 4 épocas, um conhecimento maior do mundo espiritual. Sabia, por exemplo, que não morria, e quando o seu corpo se gastava,
era como as folhas secas sendo descartadas pela árvore no outono. Outro corpo nascia e ocupava o seu lugar, portanto, ele não apreciava realmente as vantagens e oportunidades da existência concreta na vida terrena. Ele vivia mais no plano etérico, né? Era mais espiritual, não se ligava muito às coisas materiais, né? Como agora o problema maior da humanidade atual é esse apego às coisas materiais. Não é consumir, você pode ter tudo no mundo. Casa, dinheiro, joia, carro, pode ter tudo. É só você não se apegar a nada. Aquilo ali é só para você usar. Isso aqui eu não tenho nada, o meu espírito não tem nada a ver com isso. Isso eu só estou usando enquanto estou aqui. Se desapegar de tudo. O problema é que a gente se apegou demais às coisas materiais. Entendeu? Aí chega ao ponto de se identificar com o material, né? Com a matéria. Portanto, ele não apreciava realmente as vantagens e oportunidades da existência concreta na vida terrena. Era necessário, porém, que despertasse completamente para a grande importância desta existência concreta, a fim de que pudesse aprender tudo o que ela podia ensinar-lhe. Enquanto se sentia como um habitante dos mundos superiores, sabendo com certeza que a vida física não era senão uma pequena parte da existência real, não levava suficientemente a sério. Exatamente. Não se aplicava ao aproveitamento das oportunidades de crescimento próprias unicamente desta vida, desta atual fase da existência. Desperdiçava o seu tempo, não aproveitava os recursos do mundo, tal como, pela mesma razão, diz ainda o povo da Índia. O povo da Índia ainda está quase na situação, né? Esquecendo o lado material. Eles não são muito apegados à coisa material, né? O hindu. Eles ainda têm aquela sensibilidade que eles entram em contato com o mundo invisível, né? Aquela sensibilidade própria. Ele tem o corpo etérico fechado. Exatamente. Né? Isso. Embora que eles vão ter que passar por essa existência nossa. Isso. Ele tem que aprender o lado material. Tem que aprender também o lado material, para poder subir para o espiritual. Entendeu? O único meio de conseguir do ser humano a devida apreciação da existência física concreta foi privá-lo da recordação da existência espiritual superior durante poucas vidas. Os seres superiores fizeram com que a gente esquecesse o mundo espiritual para poder aprender as lições da vida material. É tanto que eles introduziram o vinho, né? O álcool. Exatamente. O vinho para poder a gente cegar espiritualmente. Entendeu? Desse modo, durante sua vida terrena, não teve mais conhecimento positivo de qualquer outra vida, o que compeliu a aproveitar-se dela e a vivê-la intensamente. Religiões anteriores ao cristianismo ensinaram o renascimento consequência, mas tempo que o conhecimento dessas doutrinas se tornou inoperante, deixando de convir ao desenvolvimento do ser humano. Ignorá-las passou até a ser considerado um sinal de progresso
pelo que a ideia de uma só vida terrena devia prevalecer. Por tais motivos, o ensino bíblico da religião cristã não abarca as leis de consequência e do renascimento. Exatamente. Entendeu? Porque eles têm um desinteresse mais egoísta, né? Isso. O dinheiro despertou muito. Isso. É por isso que a religião, você vê as religiões católica, a evangélica, eles não ensinam a reencarnação, nem a lei de consequência. Não ensinam. Porque foi já o motivo de épocas anteriores para ser assim. Só que já passou do limite. Já era para ter acabado isso aí. Agora nós temos que voltar ao lado espiritual. Aí eles já perderam o controle, entendeu? Já se materializou demais. Então, é um sinal pelo que a ideia de uma só vida terrena devia prevalecer. Por tais motivos, o ensino bíblico da religião cristã não abarca as leis de consequência e do renascimento. Todavia, como o cristianismo é a religião da raça mais desenvolvida, tem que ser também a religião mais avançada. E por não ter incluído aquelas doutrinas nos seus ensinamentos públicos, a lei de consequência e do renascimento, a maior conquista do mundo material foi realizada pelas raças anglo-saxônicas e teutônicas, nas quais esse ponto de vista predominou. Como vimos, em cada época foi acrescentado ou modificado algo na alimentação do ser humano, a fim de obter-se as condições apropriadas para atingir certos propósitos. Assim, o novo produto, o vinho, foi adotado na alimentação das épocas anteriores. Isto se fez necessário devido ao entorpecedor dessa bebida, obteve o princípio espiritual no ser humano. Introduziram o álcool, né? Exatamente. Pois nenhuma religião seria capaz de fazer-lhe esquecer de sua natureza espiritual e obrigá-lo a pensar que era um verme do pó, ou fazer-lhe acreditar que caminhamos com a mesma força com que pensamos. Embora não se pretendesse que ele pudesse ir tão longe assim. Foi por isso que foi estabelecido o vinho, para que a gente chegasse espiritualmente, para poder aprender as lições do mundo material. Tem que aprender a lição do mundo material, tem que aprender a lição da região etérica, tem que aprender as lições do mundo astral, tem que aprender as lições do mundo mental, tem que ser tudo isso aí. Mas atualmente tem que ser do mundo material. Se aprender as lições sem se apegar à matéria. Não é isso? Então, anteriormente, só a água fora usada como bebida nas cerimônias e serviços do templo. Mas depois da imersão da Atlântida, continente que existiu entre a Europa e a América, no lugar ocupado agora pelo Oceano Atlântico, os que se salvaram da destruição começaram a cultivar a videira e a fazer vinho, conforme conta a Bíblia na história de Noé. Noé simboliza o remanescente da época Atlântica, os que passaram para a atmosfera atual, certo? É representado por Noé, certo? O núcleo da quinta raça e, portanto,
nossos progenitores. Tá a hora? Então, o princípio ativo do álcool é o espírito. E como a humanidade, das primeiras épocas, usava alimentos mais apropriados aos seus veículos, por isso mesmo esse espírito foi agregado na quinta época aos alimentos anteriormente usados pela humanidade em evolução, atuando sobre o espírito do ser humano da quinta raça, paralisou temporariamente, a fim de que conhecesse, estimasse e conquistasse o mundo físico e pudesse avaliar o seu justo valor. Assim, o ser humano esqueceu por algum tempo a sua origem espiritual e apegou-se com tenacidade a esta forma de existência que anteriormente desprezava. Crente em que ela é tudo o que existe, ou pelo menos é uma certeza preferível a um céu problemático, em que em seu estado atual não pôde compreender. Exatamente. A água vinha sendo usada somente nos templos, mas agora isso mudou. Aí você vê que na missa, né? Ele usa a água e o vinho. É isso? Isso. A água e o vinho. O deus do vinho, Baco, o deus do vinho, apareceu fazendo com que, sob sua égide, os povos mais avançados se esquecessem de que há uma vida superior. Ninguém que ofereça tributo ao espírito mistificador do vinho, de qualquer licor alcoólico, produto da fermentação e putrefação, poderá conhecer alguma coisa do eu superior, o verdadeiro espírito, única fonte de toda a vida. Tudo foi uma preparação para a vinda de Cristo. Portanto, é da mais alta significação que o seu primeiro ato tenha sido transformar a água em vinho. Reservadamente. Duas condições psicológicas, né? É. O conhecimento intelectual, representado pela água, e o vinho por mais um conhecimento mais oculto, né? Exatamente. Que é produto o produto, né? Da fermentação. Da fermentação. Exatamente. Reservadamente, Cristo ensinou o renascimento aos seus discípulos. E não somente os ensinou, como e não somente os ensinou com palavras, mas levou-os à montanha, termo único, místico, que significa um lugar de iniciação. Levou só o que estavam preparados para receber aquele vinho. Claro. Foi por isso que ele perguntou a Pedro, né? Perguntou a Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ele disse, eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro disse, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí foi que ele despertou. E foi justamente depois quando ele disse, quando Cristo perguntou, o que você acha que eu sou, Pedro? Aí ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu? E não era mais, ali não era mais Jesus, já era o Cristo. Embora que um raio, né? Um raio do Cristo cósmico. Então aqui, né? E não somente os ensinos com palavras, mas levou-os à montanha, termo único místico que significa um lugar de iniciação. No decurso da iniciação, os discípulos viam por si mesmos que o renascimento é um fato. Elias, quem se
quem se havia dito que era também João Batista, apareceu a eles. Cristo mesmo já o dissera anteriormente, em termos inequívocos, ao falar de João Batista. Porque perguntaram se ele era Elias. Tu és Elias, o que tu diz de tu mesmo? Aí quando ele disse, em verdade vos digo que Elias já esteve convosco, e vós não o conhecestes. Ela se referindo a João Batista. Esse é Elias que devia vir. Repetiu esse ensinamento na cena da transfiguração, dizendo: Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram dele tudo o que quiseram. Foi degolado, né? Elias foi degolado por conta do karma dele, né? Não, João Batista foi degolado. Sim, João Batista, exatamente. E João Batista entregou os falsos profetas, quando ele era Elias, ele entregou aqueles falsos profetas que foram degolados. Todos eles foram degolados. Aí, justamente, quando ele veio como João Batista, foi degolado. Eu sou a voz do que clama no deserto. E perguntaram se ele era o Cristo. Tu és o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. E quem é esse, então? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Vamos lá, né? Nossa concentração. Estabeleça uma ligação permanente. Estabeleça uma ligação permanente Com a corrente espiritual da fraternidade. Com a corrente espiritual da fraternidade. Ofereço ao nosso ideal coletivo a minha vontade sincera e o meu desejo de irmão. Que todos os nossos irmãos recebam da nossa corrente o apoio, a firmeza e a confiança de que necessitam. Que todos fortifiquem a sua vontade. Para vencer o egoísmo. As fraquezas. E a superstição. Que todos se tornem dignos. Do entendimento espiritual. E da paz permanente. Que a nossa corrente coletiva afaste de nosso meio as más intenções e transforme os corações. Que tenhamos sempre todos os meios necessários para a manutenção e desenvolvimento da fraternidade.
Infinito Espírito do bem, infinito Espírito do bem, oceano de energia e de vida, oceano de energia e de vida, em que vivemos, em que vivemos, nos movemos nos e movemos temos a nossa existência. e temos a nossa existência. Permita que sintamos vivamente Permita que sintamos vivamente a atuação poderosa a atuação poderosa através do nosso ser, através do nosso ser, dos nossos órgãos, dos nossos órgãos, do nosso sangue, do nosso sangue, dos nossos músculos, dos nossos músculos, de todo o nosso organismo. de todo o nosso organismo. Desenvolve em nós Desenvolve em nós a consciência da tua realidade, a consciência da tua realidade, como um grande oceano de energia, como um grande oceano de energia, de saúde e de harmonia, de saúde e de harmonia, que nos rodeia e interpenetra a todos, que nos rodeia e interpenetra a todos, e onde aurimos constantemente e de onde aurimos constantemente a vida e a inteligência, a vida e a inteligência, todo o poder de que dispomos, todo o poder de que dispomos, como centros de consciência como centro de consciência, nesse oceano de energia e de saúde. nesse oceano de energia e de saúde, Abrimos a nossa mente abrimos a nossa mente à tua divina influência, à tua divina influência, para que sejam eliminadas para que sejam eliminadas e afastadas de nós e afastadas de nós as vibrações dissolventes, as vibrações dissolventes, desarmoniosas e inferiores. desarmoniosas e inferiores. Desenvolve, eterno Espírito, Desenvolve eterno Espírito a nossa mente espiritual, a nossa mente espiritual, por meio da qual nós te conhecemos. por meio da qual nós te conhecemos. Aumenta a nossa firmeza, Aumenta a nossa firmeza, a confiança e a estabilidade, a confiança e a estabilidade, para que possamos agir sempre bem, para que possamos agir sempre bem, afastando de nossa mente afastando de nossa mente os pensamentos de medo, os pensamentos de medo, de fraqueza e de desânimo. de fraqueza e de desânimo. Flui energia divina, Flui energia divina, com tua força curadora, com tua força curadora, através dos nossos corpos, através dos nossos corpos, de todos os nossos órgãos, de todos os nossos órgãos, enchendo de vida e de forças, enchendo de vida e de forças, de saúde e de harmonia. de saúde e de harmonia. Assim seja. Assim seja. No princípio era o Verbo, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, E a luz resplandece nas trevas. e as trevas não a compreenderam. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. cujo nome era João. Este veio para testemunho, Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. para que todos crescem por Ele. Não era ele a luz, Não era Ele a luz, mas para que testificasse da luz. mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vê ao mundo. que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, Estava no o mundo, mundo foi feito por ele, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. mas de Deus. E o Verbo se fez carne E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. e habitou entre nós, E vimos a sua glória, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. cheio de graça e verdade.
Vamos.